Vale é condenada a pagar quase 12 milhões de reais pela morte de 3 pessoas no rompimento da barragem de Brumadinho. Ministro Luiz Roberto Barroso autoriza busca e apreensão contra senador Fernando Bezerra Coelho e filho dele, suspeitos de receber mais de 5 milhões em propina. Ação no Supremo questiona a lei que prevê anistia de multas a partidos políticos. E Superior Tribunal de Justiça determina que INSS pague benefício a mulheres afastadas do trabalho por violência doméstica. A vítima alegou que sofria ameaças de morte e que, mesmo com medidas protetivas, não se sentia segura. Olá, boa noite. Boa noite. A Justiça de Minas Gerais condenou a Vale a pagar R$ 11.875.000 de indenização aos familiares de 2 irmãos e de uma mulher grávida mortos no rompimento da barragem de Brumadinho. A mina Córrego do Feijão se rompeu em 25 de janeiro. Essa é a primeira sentença em ação individual movida contra a Vale. As 2 famílias que entraram com a ação alegaram que tiveram grande sofrimento com as mortes e pediram indenização por dano moral. O grupo também reivindicou o pagamento de seguro-saúde até o falecimento de todos os autores da ação. A decisão é do juiz Rodrigo Heleno Chaves, da comarca de Brumadinho. Segundo ele, o grupo tinha direito à reparação pelo dano moral por causa dos expressivos danos psicológicos causados com as mortes de seus parentes. Por meio de nota, a mineradora afirmou que ainda não foi intimada da decisão. A Procuradoria-Geral da República entrou no Supremo Tribunal Federal com um pedido para suspender alterações na lei dos partidos políticos. Entre as alterações questionadas estão as que permitem aos partidos definir a duração dos mandatos dos dirigentes de diretórios, que podem chegar a 8 anos. Segundo a Procuradoria, esses dirigentes exercem funções executivas financiadas com recursos públicos. Por esse motivo, a lei não pode permitir que eles tenham um mandato maior que de presidente, governadores ou prefeitos. A ação contesta ainda a aprovação de contas partidárias e a anistia de multas, mesmo que o partido não tenha cumprido a exigência de destinação do percentual mínimo de 5% dos recursos para financiamento de candidaturas femininas. Para a PGR, a lei desvirtua e esvazia o funcionamento da Justiça Eleitoral. A ação é de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão no inquérito que investiga crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro por parte do senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, e do filho dele, o deputado federal Fernando Coelho, do Democratas. As investigações envolvem as obras de transposição do Rio São Francisco, quando o senador exercia o cargo de ministro da Integração Nacional. A decisão do ministro do Supremo visa obter provas que possam colaborar com os indícios até agora colhidos pela polícia. Segundo as investigações, entre 2012 e 2014 e possivelmente em anos posteriores, algumas empreiteiras teriam pago vantagens indevidas no valor aproximado de 5 milhões de reais aos parlamentares. Para Barroso, há nos autos indícios razoáveis de que as empreiteiras com interesses em obras sob influência dos investigados transferiram recursos a operadores do senador. Por isso, a busca foi autorizada pelo relator do inquérito, inclusive nos gabinetes dos parlamentares no Congresso Nacional. O ministro também autorizou a intimação para comparecimento simultâneo, desde que sejam assegurados os direitos dos investigados. O senador afirmou que deixou à disposição o cargo de líder do governo no Senado. Eu já conversei pela manhã com o presidente Davi Alcolumbre e conversei com o ministro da Casa Civil da Presidência da República, o ministro Onyx. E tomei a iniciativa de colocar à disposição o cargo de líder do governo para que o governo possa, ao longo dos próximos dias, fazer uma avaliação se não seria o momento de proceder a uma nova escolha ou não. O Palácio do Planalto ainda não se manifestou se vai ou não manter o senador na liderança do governo. E a Polícia Federal prendeu mais 2 pessoas suspeitas de participar da invasão de celulares de autoridades. Essa é a segunda fase da Operação Spoofing, que apura a invasão em telefone de pessoas ligadas à Lava Jato.
Entre elas, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol, chefe da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. Além das prisões temporárias, a polícia também cumpriu mandados de busca e apreensão em 4 endereços. Os presos são Luiz Molição e o programador de computadores Thiago Eliezer Martins. As prisões foram autorizadas pelo juiz Ricardo Leite da 10ª Vara do Distrito Federal. A defesa da arquiteta Adriana Vilela recorreu ao STF para adiar o julgamento pelo Tribunal do Júri marcado para a próxima segunda-feira. Adriana Vilela é acusada de mandar matar o pai, o ex-ministro do TSE, José Vilela, a mãe e a empregada da família. O crime ocorreu em Brasília há 10 anos. No pedido de habeas corpus apresentado ao Supremo, os advogados querem a suspensão do julgamento até que novos laudos periciais sejam feitos. Para a defesa, os técnicos da Polícia Civil que fizeram a perícia no processo não seriam profissionais habilitados para isso. O ministro do STF, Gilmar Mendes, é o relator do pedido na Corte. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o INSS deve pagar auxílio para a mulher que precisar se afastar do trabalho devido à violência doméstica. Pelo entendimento dos ministros, a situação está prevista na Lei Maria da Penha e justifica o recebimento do benefício. Eu fiquei casada há 12 anos, com um agressor, no qual era agredida todos os dias. E em todos os sentidos da palavra. Além das agressões e ameaças de morte, Denise conta que outro motivo que a fez demorar tanto para denunciar o ex-marido foi o medo de não conseguir um emprego para sustentar as filhas. Mas uma decisão do Superior Tribunal de Justiça trouxe mais segurança a essas vítimas. Os ministros da 6ª turma decidiram que as mulheres afastadas do trabalho por situação de violência doméstica têm direito a receber benefício pelo INSS. No caso analisado, uma vítima alegou que sofria ameaças de morte e que, mesmo com medidas protetivas, não se sentia segura. Como não havia casa-abrigo na cidade, a mulher teve que se mudar e deixou de comparecer ao trabalho. Ela entrou com a ação pedindo o afastamento do emprego por conta da situação de violência doméstica. O pedido foi negado nas 2 primeiras instâncias, porque foi considerado que a decisão cabia à Justiça do Trabalho. Mas para o relator no STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, o entendimento foi de que se tratava de uma situação emergencial, prevista na Lei Maria da Penha, e não de afastamento decorrente da relação de trabalho, e que, por isso, o caso compete à Justiça Comum. Os ministros da 6ª turma também entenderam cabível o pagamento de benefício enquanto a mulher está afastada. A decisão equiparou este afastamento a uma causa justa de interrupção do contrato de trabalho, dos serviços prestados, e fez um paralelo com o auxílio-doença, de tal modo que ela possa, durante o período em que for necessário o seu afastamento, continuar a receber a sua remuneração como se fosse um afastamento por motivo de doença, já que não há uma previsão clara quanto a quem vai receber. E, nesse sentido, nós definimos que os primeiros 15 dias são da responsabilidade do empregador e o restante da responsabilidade do INSS. Eu vou ter esse dinheiro garantido e então vai me ajudar bastante, principalmente porque quando você sai, o mais difícil é o recomeço. E a necessidade, portanto, de, na aplicação da Lei Maria da Penha, terem sempre em mente que o objetivo é a proteção da mulher. Então, ainda que não haja uma clara dicção do texto da lei sobre determinada situação, o juiz deve ter a criatividade para, em situações como esta, não desproteger a mulher. E o judiciário alagoano coletou DNA na casa de uma idosa acamada. A mulher é a única parente viva da autora de uma ação que quer incluir o nome do pai na certidão de nascimento. Em uma ação inédita, os servidores da 25ª Vara Cível de Maceió se deslocaram juntamente com a requerente até a casa de uma senhora de 96 anos de idade, com o objetivo de coletar material genético para um teste de paternidade. Acabamos de chegar na casa da suposta tia. A requerente preferiu não se identificar. Por isso, em nossa matéria, nós vamos chamá-la pelo nome fictício de Maria. Há cerca de 3 meses, ela procurou a justiça e iniciou as buscas pelo pai biológico. Infelizmente, ela ficou sabendo que o suposto pai faleceu há 15 anos e a única maneira encontrada de verificar a paternidade seria através do exame de DNA com a suposta tia. São 46 anos de sofrimento. Não é um ano.
É desde criança, desde a escola. Com muito cuidado, o Humberto e a Sandra fazem a coleta da saliva da suposta tia, que também preferiu não ser identificada. O procedimento basicamente é esse. Faz-se a coleta do material genético saliva das partes, a gente coloca ali no isopor, como vocês viram, aguarda-se um tempo de secagem, em torno de, no mínimo, 1 hora. A partir disso, a gente acolhe o material dentro dos envelopes, lacra, para enviar ao laboratório genético forense da UFAL. Quando o resultado for disponibilizado, a gente coloca no processo, chama as partes e faz a visualização do resultado para elas se manifestarem. É uma cidadã idosa e estava com risco de vida devido a uma doença já avançada. E se nós não fizéssemos esse tipo de coleta, teria o risco de ter que fazer uma verificação a posteriori, uma coleta de tecidos após a sua morte. Então isso seria, em termos práticos, difícil, caro e talvez não tivesse o resultado que nós pretendemos obter. Agora é esperar pelo resultado, que, segundo o juiz responsável pela vara, deverá estar pronto em 60 dias. E a seguir, a empresa que demitir pessoa com deficiência deve contratar outro trabalhador na mesma condição. Para não serem administrativamente punidas, essas empresas têm que comprovar que realizaram todos os esforços necessários para tentar alcançar esses trabalhadores. Empresa que demitir uma pessoa com deficiência deve contratar outro trabalhador na mesma condição. Isso é lei desde a década de 90. Quase 46 milhões de brasileiros têm alguma deficiência, segundo o levantamento do IBGE. O número é alto, representa quase 24% da população. E para garantir vagas no mercado de trabalho, desde a década de 90, a lei brasileira determina que empresas de médio e grande porte devem contratar de 2% a 5% dos funcionários com alguma limitação física ou mental. O trabalhador também é protegido por lei se houver alguma discriminação a ponto de ser demitido. Nesse caso, a empresa pode ser condenada a pagar indenização por dano moral. E a jurisprudência, ou seja, o entendimento da Justiça do Trabalho, é que quando um funcionário com deficiência deixa o cargo, deve ser substituído por outra pessoa nas mesmas condições. O Alisson faz parte dessas cotas. Nasceu com deficiência auditiva e não aprendeu a falar. Mas isso não impede de se comunicar com as crianças da creche em que trabalha. A diretora conta que a contratação dele foi resultado de uma parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI. Mergulhei nesse mundo das Libras, fui estudar, a mantenedora me deu esse suporte também. De estar fazendo esses cursos e treinamentos para poder melhorar a comunicação. E aqui a gente tem uma comunicação muito boa e positiva e está dando certo. Mas apesar dos bons resultados, dados do Ministério da Economia apontam que apenas 1% das empresas brasileiras oferecem vagas para pessoas com deficiência, situação que pode gerar multa. Para não serem administrativamente punidas, essas empresas têm que comprovar que realizaram todos os esforços necessários para tentar alcançar esses trabalhadores, para divulgar as vagas, para, enfim, procurar as associações dos portadores de deficiência que eventualmente sejam habilitadas para isso, documentando todo esse processo de tentativa de cumprir a lei. E o Tribunal de Justiça da Paraíba firmou acordos de quase R$2 milhões em execuções fiscais. O NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJPB, firmou acordos no valor de quase R$2 milhões em execuções fiscais. As ações de execução fiscal e respectivos embargos à execução, movidos pelo município de Campina Grande contra o Banco do Brasil, foram solucionadas por meio da via autocompositiva. E permitiu que conflitos que já perpassam aí 7, 8 anos, a gente conseguisse resolver rapidamente, de forma consensual, sem briga,
sem conflito, né? A gente conseguiu chegar a uma conciliação que atendeu tanto o interesse público do município quanto o interesse do banco, né, no recebimento, na agilização da finalização dos processos. Os processos finalizaram todos e realmente o tribunal está de parabéns pela iniciativa e pela ajuda e incentiva a política de acordos do banco. Uma das cláusulas do acordo prevê que, com a liberação aos alvarás e pagamentos dos valores acordados, os pleitos ficam devidamente quitados, não podendo mais ser postos em razão deles qualquer medida expropriatória, judicial ou extrajudicial. Conciliar é legal. Conciliar é a melhor forma de se resolver qualquer tipo de conflito. Em Mato Grosso, o Poder Judiciário apoia uma iniciativa que tem transformado a vida de muitos adolescentes. É o projeto Todos no Tênis. O bairro Aeroporto é um dos mais carentes da cidade de Alto Araguaia. E é no complexo esportivo daqui que funciona já há quase 10 anos o projeto Todos no Tênis, que oferece aulas gratuitas para 200 crianças e adolescentes de baixa renda, de 5 a 16 anos. As aulas aqui acontecem 4 vezes por semana e sempre no contraturno da escola. Aliás, uma das condições para participar é estar matriculado e ter boas notas. O que mais me satisfaz é ver uma criança que você conheceu ela com 6 anos, com aquela dificuldade, até coordenação, dificuldade familiar, e você poder ajudar ela dentro do próprio esporte. Alguns dos jovens atletas do programa estão se destacando, como o Matheus e o Carlos Henrique, vice-campeões brasileiros em 2017, na categoria 12 anos. E eu agradeço muito por eu participar do projeto e ter conseguido chegar das confederações, que é um torneio muito difícil, e ter conseguido ser vice-campeão. A gente procura sempre ajudar todos abaixo da gente, para que no futuro eles também possam chegar onde a gente chegou. O Poder Judiciário, ele ajuda através das transações penais e também das penas restritivas de direito. São compradas bolinhas, raquetes, o material que as crianças precisam para desenvolver no projeto. Prova de que a Justiça Estadual não cuida apenas de processos, mas também de pessoas. E com essas iniciativas a gente às vezes consegue tirar crianças de situação de vulnerabilidade, de risco e resgatá-las aí, às vezes, de um destino difícil, de um destino trágico. Então, assim, a gente sempre trabalha também nessa vertente de cidadania. E a seguir, projeto que recebe verba da Vara de Penas e Medidas Alternativas faz entrega de toucas a crianças com câncer. Emocionante demais, né? Até da gente ver a reação deles. Depois de 2 meses de oficina, penadas do Instituto Penal Feminino de Porto Alegre entregaram toucas produzidas por elas para as crianças em tratamento de saúde no Instituto do Câncer Infantil. Foi um momento divertido no meio da tarde. Entre as atividades de recreação que as crianças têm na casa, uma caixa cheia de surpresas coloridas alegrou a turma. Emocionante demais, né? Até da gente ver a reação deles. E eles são bem ativos, bem faceiros, brincando. É emocionante demais. E eu fiz aquilo com tanto amor, sabe? Como se estivesse fazendo para minha filha. Além da Seronita, a Jaiane e a Denise também representaram o grupo na entrega das peças confeccionadas com muito carinho. Eu me sinto agradecida e de dar um pouco do meu amor, carinho das toucas, e agradecida e grata de ter participado do projeto Laços de Princesa. Eu já passei com isso na família, com câncer. Cuidei meu ex-sogro 3 meses no hospital. Foi um negócio assim emocionante que eu queria muito que ele pudesse estar aqui também para ele poder ver. Era o desejo desde o início que esse projeto acontecesse, aconteceu, foi executado, foi bem planejado, né? E hoje então finalizamos com a entrega das toquinhas. O Instituto do Câncer Infantil presta assistência a crianças em tratamento do câncer e também a seus familiares. Alimentação, nutrição, apoio psicológico, recreação, uma infinidade de atividades que trazem mais alegria e bem-estar às crianças. É hora de dar um giro na rede para saber das últimas notícias.
Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as últimas notícias. Boa noite, Viviane. Boa noite, William, e boa noite a todos. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, divulgou o relatório da ação penal em que o ex-ministro Gedel Vieira Lima e mais 5 pessoas são acusados de lavagem de dinheiro e associação criminosa no caso dos 51 milhões de reais apreendidos em um apartamento em Salvador, na Bahia. Segundo o ministro, a divulgação é para dar agilidade ao julgamento do processo, que está marcado para a próxima terça-feira, na segunda turma do Supremo. A divulgação prévia dispensa a leitura do relatório. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a ação de investigação da campanha de Jair Bolsonaro contra Fernando Haddad, do PT. Haddad foi acusado de conluio com o jornal Folha de São Paulo para prejudicar a imagem de Bolsonaro. O relator do caso, o ministro Jorge Mussi, disse que não há indício de que isso teria acontecido e que os autos mostraram o exercício da atividade jornalística com base na liberdade de expressão e na democracia. Bem, para fechar o giro na rede, o Ministério Público Federal no Pará denunciou à Justiça Federal um fazendeiro e o gerente da fazenda dele por trabalho escravo. 85 trabalhadores rurais foram resgatados na propriedade que fica em Sapucaia. Essas pessoas trabalhavam sem receber nada, dormiam e se alimentavam de forma precária. As carteiras de trabalho eram recolhidas logo que elas começavam a trabalhar na fazenda. Pelo número de vítimas e pela gravidade dos crimes, os acusados podem ser condenados a 30 anos de prisão. É isso. Todas as reportagens do nosso jornal estão no YouTube. Busca lá, TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigada, Viviane. E antes de encerrar, vamos mostrar a história de uma garota de 14 anos, aluna de uma escola pública de Salvador, que foi a vencedora de um concurso de redação do Tribunal Regional do Trabalho na Bahia. O concurso foi uma iniciativa do TRT para conscientizar sobre a importância de se combater o trabalho infantil. Um sorriso tímido e cheio de expectativas. Esta é a expressão da jovem Tarsila, de 14 anos, ao ganhar um notebook pelo primeiro lugar do concurso de redação promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Foi muita felicidade. Para falar a verdade, quando eu descobri que eu ganhei, eu fiquei mais feliz por ter ganhado do que com o notebook, mas também foi uma tremenda felicidade como está sendo até agora. E realmente vai me ajudar em muitas coisas, tipo com minhas atividades, meus trabalhos do curso. Vai me ajudar muito. Eu já estava querendo esse notebook já faz um bom tempo. A gente viu o esforço dela, né? Ela ficava lá até 10, 11 da noite fazendo a redação, a professora ajudando e ela em casa, né, fazendo ali. Mas a gente não esperava que ela ganhasse não, porque isso era mesmo a título de aprendizagem. A professora da Tarsila lembra como foi a preparação dos alunos que se inscreveram. Todos que participaram da construção da redação, ela inclusive fez muitas pesquisas e construção de parágrafos e números até chegar na finalização. Nós fazemos essas ações para disseminar a ideia de que a noção, né, de que o trabalho infantil não é uma coisa tão boa quanto as pessoas pensam que é. Na verdade, ele é algo que limita a criança e muitas vezes a criança pode se acidentar, pode ter um problema de saúde que vai comprometer o resto da vida dela. Ela fica sem espaço, sem tempo para brincar, para se desenvolver, para ir à escola, para estudar. Os gestores do Programa de Combate ao Trabalho Infantil na Bahia explicam como as redações inscritas foram avaliadas. A comissão se ocupou de verificar criatividade, foco, estar centrado no tema e, claro, a correção gramatical também. E coincidiu que apenas um concorrente obteve a nota máxima atribuída pelos 3 examinadores. O programa Trabalho, Justiça e Cidadania é uma das ações do TRT5 para o combate ao trabalho infantil, em parceria com escolas. O Colégio Estadual Rui Barbosa já recebeu palestras sobre o tema. Eu só tenho a dizer que é nota 10 e que continue com essa parceria, que eu acho que a educação tem que ter essas parcerias positivas para a gente ajudar esses jovens que estão aí. E essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Boa noite. Acompanhe agora o programa AGU Brasil. Uma boa noite para você. Até amanhã.